Fala galerinha, beleza? Então vamos dar prosseguimento ao Dissecando a Diretriz, concluindo enfim o grupo de complicações crônicas da diabetes, trazendo ela, que talvez não seja a mais prevalente, mas com certeza é a que mais costuma cair em provas e costuma ser avaliado muitas vezes e cobrado em discussões aí de preceptoria, na sua aula de nefro, na sua aula de endócrino, a nefropatia diabética. Na verdade, eu vou fazer uma correção aqui. A diretriz traz que o grupo de doenças renais do paciente diabético evoluiu tanto, né, na sua investigação, no seu diagnóstico, que muitas vezes se incorporam inclusive a doença renal não albuminúrica, ou seja, que não costuma ter perda de albumina na urina. E por causa dessa distinção, desse surgimento de grupo, que inclusive colocaram a não albuminúrica como a mais frequente, né, depois que foi incorporada ao diagnóstico, acabaram colocando que o nome correto é doença renal da diabetes. E quando você tem uma albuminúria, uma perda urinária de albumina, aí sim você classifica como doença nefropatia diabética. Tá certo? Então, é importante fazer essa distinção porque a diretriz trouxe como uma novidade dos últimos anos essa atualização de incorporar as não albuminúricas e a nefropatia ser tida como a albuminúrica. Tá certo? E aí, obviamente, como a gente está falando aqui, é o paciente que tem uma doença renal, uma injúria renal, que faz ele declinar sua taxa de filtração glomerular e ou aumenta a excreção urinária de albumina, ou seja, promove uma albuminúria. E aí é importante a gente checar duas coisas. A primeira, a nefropatia diabética é a principal causa de doença renal crônica no mundo. No Brasil, é importante eu frisar aqui, caso caia na sua prova, no Brasil e no mundo também, tá certo? Além disso, ela é uma das, quando você preenche, né, no paciente a avaliação do risco cardiovascular, a doença renal da diabetes, e em especial a nefropatia diabética, ela eleva o risco cardiovascular daquele paciente e aumenta a taxa de morbimortalidade nesse grupo. Então a nefropatia ela é importantíssima porque mata muita gente no mundo, infelizmente. E aí, ela tem 3 frases, eu trouxe aqui, vocês estão perguntando, a albumina não é a albumina de você que está malhando, é a albumina mesmo sérica. E aí a gente tem 3 fases básicas para avaliar o paciente. É um paciente que tem uma doença renal, uma injúria renal, mas que não tem perda urinária de albumina, ou seja, normoalbuminúrica, que a diretriz classifica como A1. O paciente que tem uma pequena perda de albumina urinária é tido como A2, e quando ele já tem uma perda mais importante pronunciada, ele é tido como A3, e neste grupo aqui, você pode colocar como perda urinária de albumina aumentada ou muito aumentada, tá certo? Para o diagnóstico, na verdade, é importante que todo paciente que teve o diagnóstico de diabetes tipo 2, automaticamente comece o rastreio para a nefropatia diabética. Quando é diabetes tipo 1, você até pode esperar 5 anos após o diagnóstico inicial para começar essa investigação. Mas diabetes tipo 2 tem que começar de imediato. Lembre-se do que eu falei no começo da aula. A doença renal do diabetes, ela é a principal causa de doença renal do mundo e tem um risco alto cardiovascular e uma alta morbimortalidade. Por isso, com mais cedo você diagnostica, mais cedo você intervém e tenta diminuir isso aí que é muito alto no mundo. Então, diabetes tipo 2, de imediato, função renal, excreção urinária de albumina, sumário de urina, tudo isso é importante na avaliação. Tá certo? É importante vocês se lembrarem disso. E aí, os principais exames aqui para a gente avaliar a doença renal do diabetes é a estimativa de ritmo de filtração glomerular. Muitos laboratórios, quando você pede função renal, ureia e creatinina, ele automaticamente faz para você essa estimativa, mas caso você fique desconfiado que o laboratório eventualmente não faça, você pede por escrito estimativa ou ritmo de filtração glomerular, que ele vai calcular para você e a gente vai aplicar na tabelinha aqui para trazer para a gente a classificação dessa doença renal, além, claro, de você poder pedir sumário de urina, albuminúria, proteinúria de 24 horas, tudo isso você pode colocar para poder pedir, mas é importante a albuminúria porque vai especificar qual é a proteína que ele vai investigar. Obviamente que a maioria das vezes é albumina, mas especificando é melhor, porque ela é mais específica e mais direcionada para essa classificação que a gente vai ver. E aí lembrando que esses exames você não precisa estar fazendo todo mês, a cada 2, 3 meses. Ele pode ser feito anual nos pacientes, né, principalmente os de diabetes tipo 2, para ir acompanhando e ver em que momento isso aí vai mudar para intervir. E aí uma coisa que pode confundir na hora do diagnóstico, quando você pede esses exames, principalmente a albuminúria,
O paciente que acabou de fazer um exercício e colheu o sumário de urina, a urina para fazer a análise, né, da albuminúria, pacientes que estavam com febre no momento da coleta, pacientes com insuficiência cardíaca ou com hiperglicemias graves, ou até mesmo hipertensos não controlados, eles podem fazer elevações da albumina urinária, da excreção, né, de albumina urinária, e isso pode confundir no diagnóstico. Então, esses pacientes acaba que você precisa repetir 2 ou até 3 vezes esse exame para garantir que o diagnóstico realmente deu alterado ou foi apenas um fator desses que confundiu nesse diagnóstico. Então, fique muito ligado nisso aí, é importante estar acompanhando nisso para não acabar fazendo um falso diagnóstico, tá certo? E, por fim, fazer a classificação CADIGO. A classificação CADIGO é uma classificação que se baseia basicamente na proporção, né, da excreção de albumina com a proporção da creatinina sérica, né, que é o primeiro elemento a se avaliar, e o segundo elemento é o ritmo de filtração glomerular. A albumina a gente classifica como A1, A2 e A3, como eu falei lá atrás, com base nessa taxa de perda de albumina. Então a albumina ela é normal se você perde menos de 30 mg de albumina por 1 grama de creatinina. Essa é a proporção que você tem que fazer a conta. Se deu menos que isso, a albumina está normal, tá certo? Agora, se você tem entre 30 a 300 mg de albumina para cada grama de creatinina, aí você está na albumina elevada A2. Mas quando você tem mais de 300, aí já é albumina muito elevada. E aí para o diagnóstico você pode utilizar, né, albumina urinária maior que 14 mg por litro, índice AC maior que 30 já é o suficiente para identificar uma alteração, um aumento na excreção, né? A urina 24 horas dando uma perda, né, de 30 mg nessas 24 horas, ou seja, o exame que foi coletado nas 24 horas, ele dá esse aumento, né? E a própria proteinúria maior de 430 ou se for em 24 horas maior que 500. Né? Para isso aí você já pode usar para dar esse diagnóstico. E no ritmo de filtração, você vai classificar, né, uma taxa de filtração normal, né, um paciente que certamente vai estar com a excreção urinária de albumina elevada, mas o ritmo normal, quando a taxa de filtração é superior ou igual a 90. E aí você vai escalonando, de 60 a 89, levemente reduzida, 45 a 59, redução moderada, 30 a 44, redução marcada de taxa de filtração, redução grave 15 a 29 e já uma insuficiência renal franca quando a taxa de filtração é menor que 15. Isso é importante porque quando bota aquela tabelinha do CADIGO, a gente vê se é um paciente que precisa de hemodiálise imediata, se é um paciente que precisa de intervenção mais aguda, se ele vai precisar de outros fármacos ou de outras intervenções ou não vai precisar de nada. Quando você faz o cruzamento da perda de albumina com o ritmo de filtração, você identifica a gravidade daquele paciente para saber se ele precisa ou não de diálise. E aí o tratamento, o objetivo do paciente que você está investigando o risco de evolução com nefropatia é reduzir essa excreção urinária de albumina e desacelerar essa queda da taxa de filtração glomerular. Ou as duas coisas, se o paciente estiver tendo o acometimento desses dois, o objetivo do tratamento é promover a redução de um e desacelerar o outro. E aí, para isso, existem algumas medidas que a gente pode lançar a mão do tratamento do paciente. O primeiro dele, controle glicêmico. E aí, isso eu bati na aula de úlcera do pé diabético, na aula de neuropatia, na aula de retinopatia e vou bater hoje de novo nisso aqui. Controle glicêmico, controlar a diabetes é a primeira coisa que tem que passar na sua cabeça num paciente que tem uma complicação dessa. Porque não adianta a gente intervir de maneira agressiva, não adianta a gente fazer todo o tratamento dessas complicações sem controlar a diabetes do paciente, sem controlar os fatores de risco, de aumento de risco cardiovascular, como obesidade, a síndrome metabólica, dislipidemia, hipertensão, mas principalmente controle glicêmico. Isso aqui é fundamental, gente. Se a gente não consegue fazer o controle glicêmico, não adianta. A gente vai ficar chovendo numa molhada, a gente vai estar enxugando gelo, tratando essas complicações, se não tratar isso aqui. Então é importante que a longo prazo tenha um controle glicêmico adequado. E aí, claro que pacientes que evoluem com insuficiência renal, com a doença renal, né, na diabetes, existem alguns fármacos que a gente tem que tomar cuidado na prescrição. Se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular menor que 30, já está contraindicado a metformina. Você
Se for de 30 a 59, é um uso muito cauteloso, vai de caso a caso. Por quê? Porque você tem um risco alto de fazer uma acidose lática com o uso da metformina. Então, acima de 60 pode usar à vontade, 30 a 59 muita atenção, casos muito individualizados, mas menor que 30 contraindicado. E a carbose é aquela que você pode usar até 30, se for menos que 30 também não está indicado usar a carbose, né, como antidiabético oral nesses pacientes. Como eu falei, controle pressórico faz parte também do tratamento da nefropatia. É um paciente que, se você controla a pressão do paciente que está descompensada, você diminui o risco de perda urinária de albumina e, obviamente, reduz mortalidade nesse grupo de pacientes. Então é importante que a gente intervenha no controle pressórico, e aí eu vou dar o destaque aos inibidores, né, da enzima conversora de angiotensina, os IECAs, e os BRAs, bloqueadores receptores de angiotensina. Eles dois são importantíssimos porque eles vão bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que piora essa curva de evolução da doença, e aí você pode inclusive utilizá-los independente de queda ou não de pressão. Às vezes a pressão está até numa faixa razoavelmente controlada. Se você substitui os fármacos que estão sendo usados, o BCC, diurético, tiazídico, substitui esses fármacos por um IEC-BRA, mesmo já estando controlado, você está melhorando a sobrevida desse paciente, que é hipertenso e diabético e está fazendo a nefropatia. Então é importante ficar atento a isso aí. E aí, claro, nesses pacientes você precisa estar nos exames seriados acompanhando creatinina e potássio, tá certo? Além disso, é importante o controle lipídico, é muito bom a gente lembrar disso aqui. Não se esqueçam que controlar a obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia faz parte do tratamento da diabetes também, tá certo? Porém, o que eu quero trazer aqui, que pode ser uma pegadinha de prova aí, que a diretriz traz muito consolidada, é que embora você reduza o risco cardiovascular, obviamente, indiretamente, se você reduz risco cardiovascular, você reduz mortalidade. Mas o controle lipídico nesta condição da doença renal do diabetes, ela reduz o risco cardiovascular, mas não reduz a mortalidade nesse grupo. Então, ela pode reduzir indiretamente pelo risco cardiovascular, mas no grupo da doença renal do diabetes, ela não reduz mortalidade, reduz o risco cardiovascular. E aí, claro, você vendo os pacientes com risco cardiovascular mais reduzidos, eles vão ter uma redução da sua mortalidade, mas de um modo geral, doença renal do diabetes não reduz mortalidade, infelizmente, ainda não se consolidou isso nos estudos, né? Segundo a diretriz. E a dieta, uma coisa que muita gente se preocupa, né? O paciente tem doença renal, tá com a doença renal do diabetes, vamos fazer restrição proteica. A diretriz traz que não precisa ser feito restrição proteica. Não tenha medo de deixar o paciente comer a proteína dele. Ele precisa de proteína no dia a dia dele. Se você faz restrição proteica, você aumenta a mortalidade por outros motivos. Você promove a maior desnutrição, entendeu? Uma insuficiência proteica no paciente que pode evoluir sim com complicações. Então, não precisa ser feita restrição. O único adendo que a diretriz traz com relação a isso é que se o paciente tiver uma excreção urinária de albumina aumentada, um quadro mais grave, aí sim você pode reduzir aquela dieta, né, o VET, o valor energético total de proteínas na dieta do paciente, para 0,8 grama por quilo dia. Mas em casos muito específicos de uma doença muito avançada de controle irreversível, pode-se fazer, ela sugere que se faça, mas não é ainda consolidado, precisa de mais estudos para poder afirmar categoricamente que uma restrição proteica nesses pacientes de fato seja benéfica. Até o momento, não tem conclusão nenhuma, então não precisa você estar pedindo para ele comer menos proteína, tá certo? Obviamente que o nutricionista precisa estar acompanhando esses pacientes pela própria diabetes, pela própria síndrome metabólica, e nesse acompanhamento o nutricionista vai fazer seu plano dietético e aí, conforme as suas indicações, ele vai avaliar o VET de proteína, mas por causa da nefropatia, isoladamente, não está indicada a redução de aporte proteico, tá certo? Muito ligado nisso aí. E por fim, nesses pacientes com doença renal, não se esqueçam, insuficiência renal muitas vezes você pode evoluir com o grau de insuficiência, né, desses rins, com uma deficiência na produção da eritropoetina e por isso diminuir uma maior produção
de hemácias, então faz parte dos exames de rotina desses pacientes, hemograma, contagem de reticulócitos, perfil de ferro, né, saturação de transferrina, ferro, ferritina, vitamina B12, ácido fólico, tudo isso aí, esse arcabouço de exames laboratoriais para a gente avaliar uma eventual anemia em curso e a gente tentar diagnosticar que tipo de anemia é essa para intervir da maneira adequada e evitar que esse paciente evolua com anemias que possam evoluir com a maior morbidade ou até mesmo mortalidade aí nesse grupo de pacientes. Tá certo, galera? Então, é mais ou menos isso que eu quis trazer para vocês sobre a nefropatia diabética, ou como a gente falou no começo, doença renal da diabetes, para vocês entenderem toda vez que for avaliar esses pacientes, saber exatamente o que deve ser feito com base no que a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes trouxe para a gente. Tá certo? Então agora a gente pode muito bem elucidar as complicações agudas e falar um pouco de comorbidades com diabetes, que serão as nossas aulas subsequentes. Tá certo, galera? Então é isso. Um grande abraço.